o livre-arbítrio e o uso da vontade. O livre-arbítrio é outro aspecto deste assunto que deve ser mencionado, embora seja um tema muito extenso para ser abordado inteiramente aqui. O livre-arbítrio da humanidade é a sua glória, mas também o seu perigo. Se não tivéssemos livre-arbítrio, seríamos apenas autômatos, mas o seu uso correto deposita sobre nós uma grande responsabilidade. A liberdade é um vinho inebriante. Ela tende a nos estimular a exceder a sua prerrogativa divina, obscurecer o nosso bom julgamento e conduzir-nos a excessos de vários tipos. Então, aqui o Assagioli já chama a nossa atenção, né? É essa capacidade de escolher, de refletir, de ponderar, que é o que nos torna diferentes dos animais, por exemplo, que agem, na maioria das vezes, pelo seu instinto. O instinto é, na verdade, o livre-arbítrio numa etapa mais rudimentar, numa volta inferior da, da consciência. Do mesmo jeito que o uso correto, consciente da vontade é o nosso livre-arbítrio de uma forma mais equilibrada, né? É onde a gente reconhece, onde a gente conecta essa nossa liberdade interna, essa vontade pessoal com a vontade universal. Então a gente vai ver um pouquinho aqui ao longo desse texto como é que se relaciona então o livre-arbítrio, a vontade, para a gente ter um pouco mais de clareza sobre esse tema que é tão importante para a gente. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, com contribuições, dúvidas, questões, partilhas. Poderia ser dito, na verdade, que o problema central da humanidade é o correto uso do seu livre-arbítrio. E essa é uma dificuldade bem diante de nós atualmente. Para resolvê-la, precisamos do reconhecimento acima mencionado, da verdadeira relação da livre vontade individual com a livre vontade dos outros e da percepção do nosso lugar no todo universal, que a meditação precedente pode ajudar a produzir. Então, na terça-feira, a gente fez esse exercício breve da meditação de conectar a minha vontade pessoal com a vontade da alma, a minha vontade com a vontade dos outros e a minha vontade com a vontade universal. Em inglês, livre-arbítrio traz um conceito, uma ideia mais clara do que em português. Em inglês, livre-arbítrio é free will, que em tradução literal seria livre vontade, né? É que a língua portuguesa ela é mais rica, então a gente pode, em vez de falar livre vontade, a gente chama de livre arbítrio, que é uma outra, um sinônimo, né? Mas às vezes a gente acaba, por conta da forma da linguagem, algumas vezes a gente vai se afastando do correto significado, né? Porque a gente não usa as palavras tão literalmente. Ainda mais numa língua que é tão rica quanto a nossa portuguesa. A gente consegue trazer beleza, mas muitas vezes a gente vai se afastando do significado correto. Então, é sempre um ponto de observação. O inglês é notadamente uma língua mais simples, né? Então, a gente diz que algumas vezes o inglês é uma língua que usa, a gente diz não, né? Pesquisas mostram que o inglês usa partes diferentes do cérebro que línguas latinas, especialmente o português e o italiano, que tem um refinamento diferente.
A vontade é necessária atualmente como um agente propulsor, clarificador e purificador, e alguns de seus aspectos destrutivos não deveriam ser confundidos com o seu incorreto uso. A destruição das formas velhas e ultrapassadas deve necessariamente preceder a construção da nova era. O tibetano, no seu trabalho, através da Alice Bailey, ele criou 10 grupos sementes. E ele disse que esses 10 grupos sementes, cada um deveria atuar numa forma específica, num tipo de trabalho específico, já fazendo um trabalho precedente da nova era. E havia um grupo específico que se chamava Destruidores de Glamour. Então, eles tinham um treinamento muito avançado em meditação, e a meditação deles era uma meditação conectada ao primeiro raio, que é também chamado de o Destruidor Divino, onde eles canalizavam essa energia do primeiro raio, a maioria era de indivíduos de alma de primeiro raio, então eles se conectavam com a energia da própria alma, da alma do grupo, que era uma alma de primeiro raio, e dissolviam formas, pensamento, egrégoras, crenças que alimentavam ideias ilusórias e que formavam uma camada, um cascão, vamos dizer assim, de uma forma grosseira, onde novas ideias não conseguiam penetrar, não conseguem muitas vezes penetrar na consciência humana. Então esse grupo era um grupo muito de discípulos muito avançados e eles trabalhavam, a vontade é uma energia de primeiro raio, eles trabalhavam com essa energia de primeiro raio, dissolvendo esses cascões, essas formas limitadoras para que novas pudessem ser construídas por outros grupos, como o nosso, por exemplo, que tem um olhar mais do segundo raio, que é de construção, e que pudessem encontrar um espaço, uma responsividade na mente humana. Então, a vontade é também utilizada para destruir formas velhas e ultrapassadas. O terreno tem que ser limpo dos entulhos do passado, antes que um novo mundo possa emergir. Então, a mesma coisa, né? Não, a gente não faz esse trabalho. Não, mas dentro de cada um de nós é nosso dever perceber e avaliar de tempos em tempos o que estou nutrindo. As crenças que eu venho nutrindo, as ideias, as formas, elas estão adequadas com o que se espera da humanidade? Elas estão adequadas com os tempos em que nós vivemos, com o desenvolvimento atual da minha consciência? O que eu devo nutrir, cultivar? Né? Cultura vem de cultivo. Né? A gente diz cultura do milho, cultura do feijão, cultura da soja. O quanto a gente está cultivando dentro de nós. E o que a gente precisa deixar morrer. Né? O que eu tenho ainda de hábitos, pensamentos, emoções que não estão mais adequados com aquilo que eu espero, almejo para mim, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu já compreendo, porém, ainda assim, eu continuo nutrindo. Então, é importante de tempos em tempos a gente fazer esse tipo de reflexão. Também devemos lembrar que muitas das formas que foram construídas no passado ainda podem ser boas em si mesmas, mas não são mais adequadas à nova mentalidade e às novas condições de vida no presente e futuro. Importante também, né? Tanto em nós quanto na nossa sociedade. Muitas coisas tiveram uma utilidade, mas talvez agora, para esse momento em que nos encontramos, não sejam as mais adequadas. O aspecto destrutivo da vontade é necessário para a correta eliminação de tudo isso, mas vamos usá-lo com sabedoria. Como mencionado na apostila 3, do terceiro bimestre, né, de maio e junho, um dos nossos principais problemas é a junção da vontade e amor. E a energia que pode harmonizar a vontade e o amor é a sabedoria. O amor sábio e o uso sábio da vontade são a chave. Tanto num indivíduo como num grupo pode haver
ou muito amor em proporção à vontade, ou muita vontade em proporção ao amor. Mas nunca pode haver muita sabedoria. Há amplo uso para toda sabedoria que é possível ter. Então a gente nunca vai, a gente peca às vezes por excesso de amor, né? Eu tenho uma convivência grande em grupos e eu estava até conversando com os meus pais ontem sobre um grupo que eu participo que tem um excesso de amor e às vezes falta sabedoria, às vezes falta firmeza, vontade, direção e às vezes o excesso, né? A gente vê grupos com muita vontade, muita força, mas é difícil a gente pensar em como muita sabedoria pode ser prejudicial. Então é importante a gente cultivar, né? Lembrando que sabedoria também tem a sua raiz etimológica no saber e no sabor. Então, aquilo que a gente saboreia é aquilo que a gente consegue também trazer sabedoria. Ou seja, a sabedoria não é algo que se conquista rapidamente, assim como uma refeição. Se eu como muito rápido, eu não saboreio. Se eu leio um texto sem reflexão, sem ponderação, sem acomodação, isso vai continuar sendo informação e conhecimento, porém não sabedoria. É importante, a sabedoria é algo a ser cultivado. Assim, façamos todo esforço para identificar nossa livre vontade individual para com a vontade do eu superior ou alma, pois ela é plena de sabedoria e está, por sua vez, identificada com a vontade universal e o bem maior. Então, a gente fez o exercício, né? E sempre é bom a gente retomar. Como é que está a minha vontade? Ela está conectada à vontade da minha alma? Se a minha vontade pessoal estiver conectada à vontade da minha alma, já eu estou cultivando sabedoria, eu estou conectando a minha vontade à vontade das outras pessoas, à vontade do grupo, à vontade maior. As muitas funções da vontade não foram abordadas aqui. Elas envolveriam um estudo extenso demais. Mas uma cuidadosa consideração, por exemplo, de suas etapas trará uma revelação das potencialidades dessa força interna em muitas direções. E aqui eu recomendo um livro, já devo ter comentado aqui outras vezes, que se chama O Ato da Vontade. É um livro do Roberto Assagioli, onde ele traz com muita sabedoria na escrita e também simplicidade explicações sobre a vontade, diversos tipos, como cultivar, como levar um projeto da ideação à concretização. É um tratado mesmo sobre a vontade, embora seja um livro não muito extenso e de relativa fácil leitura. Recomendo fortemente. Em muitos de nós, o poder da vontade ainda é uma fonte de energia não reconhecida e não utilizada. Portanto, tal como em todas as formas de energia, o correto uso da vontade é uma responsabilidade máxima. E assim, devemos nos informar tanto quanto possível sobre suas potencialidades e, acima de tudo, cultivar o seu sábio controle. Como é que vocês estão a respeito desse breve trecho? Faz sentido para vocês? Não faz? Alguma contribuição, partilha, alguma dúvida? Enquanto vocês estão pensando aí, eu estou mexendo no meu açaí, tá bom? Não? Então vamos fazer um. A gente tem 10 minutinhos, vamos fazer um alinhamento breve?
Procure uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar. Faça algumas respirações mais profundas, lentas e rítmicas. E ao observar a respiração, procure se desidentificar de todos os conteúdos transitórios, sejam eles pessoas, lugares, situações, através de seus pensamentos, emoções ou sensações. Vá cultivando aquele olhar do observador, silencioso e contemplativo, a partir do seu centro ágina. E através de um ato de vontade e imaginativamente, direcione sua atividade mental, emocional e vital para o seu centro ágina, o centro de integração das forças da personalidade, e convide-as a se integrar, a trabalhar cooperativamente. E como símbolo desta integração, visualize e sustente uma estrela dourada de 4 pontas. E a partir do seu centro ágina, eleve ainda mais o olhar ao topo da cabeça. E a partir do seu centro coronário, aperfeiçoe a construção do seu antakarana, aquele fio ou caminho de luz dourada que conecta cérebro, mente e alma. Imagine a alma como um pequeno sol, branco azulado, uma fonte inesgotável de luz, de amor e de vontade. E vá a partir da mente, buscando contatar a qualidade luz. E imagine a partir da alma uma vontade de se exteriorizar e de exteriorizar o seu aspecto luz através da sua mente, iluminando-a, apresentando novas perspectivas e possibilidades.
A partir da alma, imagine o seu amor se exteriorizando, permeando, curando, harmonizando as suas emoções, inspirando em seu veículo emocional uma sensibilidade à vida que subjaz a todas as formas, despertando em seu veículo emocional a percepção da unidade, onde a satisfação dos desejos pessoais vai dando lugar à contribuição e ao reconhecimento do seu lugar no mundo, da sua participação ativa em todos os acontecimentos mundiais, em todo o desenvolvimento da consciência individual, grupal e planetária. Reconheça a vontade da alma em exteriorizar o seu aspecto de amor-sabedoria através do seu veículo emocional. E procure se conectar mais conscientemente com o aspecto vontade. E imagine a vontade da alma se exteriorizando. E ao fazê-lo, ela permeia sua mente, se expressando, revelando seu propósito e aprimorando o planejamento para alcançá-lo. Ao se exteriorizar no nível um pouco mais denso no seu veículo emocional, a energia da vontade transmite aspiração ao desenvolvimento, coragem que vem de coração, da sua vontade e vida mais interna. E ao se densificar ainda mais, a vontade se expressa no seu corpo etérico físico como saúde, energia, jovialidade, vitalidade, trazendo toda a energia necessária, a força, a proteção para a expressão do seu plano, propósito e vontade aqui no plano físico. Você toma então uma profunda respiração. Vai se apropriando destas qualidades e no seu tempo retoma o olhar ao corpo, a respiração e está pronto, pronta para o dia de hoje.